Estado de Direito e da qualidade da democracia e, portanto, hoje não é bem anfitriões, mas somos ambos da casa, por assim dizer. João Miranda é professor aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área de Direito Público, abordará os temas da qualidade da democracia e do Estado de Direito na ótica do sistema de justiça, fundamentalmente, e eu, Pedro Delgado Alves, também aqui assistente da casa, abordarei na ótica da qualidade da democracia, do seu funcionamento, instituições, resiliência das instituições. Portanto, procuraremos cada um 15 minutinhos de exposição e depois abríamos a todos vós para termos uma fase seguinte de debate. Portanto, lançarmos a moeda ao ar, começo eu. E, portanto, neste quadro, fundamentalmente, pretendia deixar 3 pistas para a nossa reflexão, ou para a reflexão conjunta que penso importante fazermos. Por um lado, identificarmos problemas clássicos das democracias, ou se calhar de outra perspectiva, problemas das democracias clássicas, já lá vamos. Em segundo lugar, novos desafios que as democracias estão a enfrentar, ou enfrentam de há 10, 15 anos a esta parte. E depois um terceiro, talvez mais, não diria tanto filosófico, mas talvez mais de reflexão sobre a permanente necessidade das democracias refletirem sobre como é que se devem adaptar ao futuro e, portanto, dessa perspectiva, um ponto de partida sobre o que é também inspirador, aquilo que o Paulo Peroso também descrevia em tempos como a necessidade de pensarmos verdadeiramente o que é que queremos fazer com o nosso trabalho nesta associação e como é que queremos contribuir para reformas progressistas, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Esta ideia do que está tudo bem é muito perigosa porque adormece as necessidades. Há um livro do Almeida Santos que é preciso picar de novo o porco que dorme e, portanto, não é preciso ser tão agressivo, isso no plano do bem-estar animal não cai bem, mas é preciso acordar de novo o porco que dorme, vá, digamos assim. Muito bem, antes de arrancar, para quem me ouviu outro dia na Assembleia Geral, ou eu também estive numa conferência no Fólio e o tópico era parecido, poderá ser um bocadinho repetitivo porque eu ando obcecado com as mesmas ideias há algum tempo. Mas, fundamentalmente, uma coisa que me tem motivado e que é o ponto de partida do qual começo a falar é uma ideia que vem da antiguidade de um historiador que olhava para os ciclos políticos da perspectiva deles serem precisamente ciclos, o Políbio, e ele olhava para isto como uma repetição dos mesmos erros, dos mesmos problemas, e que os sistemas políticos chegam a certa altura, as democracias degeneram em tiranias, que por seu turno de degenerar em oligarquias, e por seu turno depois se reconvertem em democracias. A sequência não é necessariamente sempre esta, mas no fundo esta ideia da anociclosis, desculpem lá o palavrão, mas é no fundo a repetição sucessiva de ciclos políticos. E nós, efetivamente, vivemos há muitos anos numa tranquilidade democrática aqui entre nós, e mesmo se quisermos num contexto alargado do espaço político onde nos inserimos, mas há antecedentes históricos para fins de democracias. E têm sido muitas das publicações nos anos recentes que falam das crises democráticas, dos riscos de retrocesso, de como as democracias morrem e, portanto, é importante que este debate e esta reflexão que façamos não perca de vista que, noutros momentos no passado, e não é preciso recuar à antiguidade clássica e às cidades de Estado que eram democracias e deixaram de o ser, basta-nos ir aos anos 20 e 30 do século passado para vermos inúmeras experiências democráticas que o eram e deixaram de ser, ou se tornaram menos democráticas, ou se degradaram muito rapidamente. Como vos disse, os 3 tópicos, as 3 linhas. Primeira, a questão dos problemas clássicos que as democracias enfrentam. Há, em primeiro lugar, a clássica ideia da crise de representação. Ou seja, por um lado, estamos com níveis elevados de abstenção, é o nosso caso, nem sempre nas democracias ocidentais, ditas ocidentais. Ditas ocidentais não é muito bem, porque elas ou são ocidentais ou não são, em termos de pontos cardeais, mas as democracias ditas de tipo ocidental liberal, muitas têm taxas de participação altas, mas há um decréscimo de participação eleitoral. Invoca-se também a ideia de que a proximidade entre os eleitores e os eleitos, entre os representantes e os representados, tem vindo a diminuir e isto quebra os laços de legitimidade das democracias. Há uma vontade de aumentar a prestação de contas e de fazê-la com maior regularidade e depois sempre ao virar da esquina, por vezes também temos a tentação ou o cantar da sereia da democracia direta e um recurso à democracia direta mais e mais vezes que também coloca problemas quando as democracias e os problemas que têm são cada vez mais complexos, simplificá-los a perguntas de resposta quase manicaísta de sim ou não também podem ser um desafio e um problema para as democracias. Eu acho que aqui temos tópicos para conversar e para a conversa que se segue. Claro que muitas destas conversas já as vamos tendo e alguns de nós que as fizemos várias vezes podemos estar fartos ou um bocadinho massacrados com elas. Uma inevitabilidade é dizer-se que parte das respostas para estes problemas está na revisão do sistema eleitoral. Evidentemente podemos discutir isso. Poderá resolver alguns problemas. Duvido que seja o alfa e o ômega dos problemas que temos.
Eu acho que muitos dos problemas que temos têm a ver com a falta de capacidade de envolver os cidadãos na participação política e a falta de capacidade de os meter dentro dos partidos e de pô-los a participar nos partidos, porque também os próprios partidos não estão interessados. É curioso, aqui estamos, pessoas de várias extrações partidárias e não partidárias, a ter que encontrar um espaço de reflexão para fazermos estas conversas, porque se calhar não as fazemos dentro dos partidos dos quais somos filiados, ou as estruturas que dentro dos partidos onde estamos filiados, as estruturas que supostamente deviam fazer isto não o fazem com essa acuidade. E, portanto, este talvez seja até mais importante que o primeiro, não descarto. Estou cada vez mais conservador em matéria de sistemas eleitorais, acho que o problema não está necessariamente aí, pode-se melhorar, não acho que seja necessariamente por aí, mas este já me parece mais interessante e mais importante. E uma segunda, e depois se calhar uma outra, desculpem, e já lá regressarei daqui a instantes, se calhar por outra necessidade, dos problemas novos, tem a ver também com as condições e os limites à forma como os mandatos representativos ou executivos são exercidos e por quanto tempo, e no fundo tem a ver com o refrescamento das figuras e da necessidade de trazermos mais pessoas a participar. Eu, quando tive funções numa estrutura de juventude, normalmente quando eu dizia isto, dizia-me, queres correr com os velhos para te meter lá. Mas o que eu agora digo é, eu já administro há 12 anos como deputado, portanto, se há alguma coisa, isto é para correr comigo. E, portanto, eu acho que os decisores de cada momento devem encarar também a necessidade de renovação e isso também ser um fator. Um segundo, que já foi aflorado em parte, tem a ver com outra dimensão da crise democrática que é própria, não própria só nossa, mas própria nossa e dos nossos 26 parceiros da União Europeia, que é o déficit democrático da União Europeia. Apesar de tudo, ele tem que ser encarado de várias perspectivas. Uma primeira, direta. Há mais decisões que, por estarem no plano europeu, têm um escrutínio democrático muito menor do que deveriam ter e têm um grau de input da parte dos cidadãos insuficiente. Por outro lado, há dois efeitos de contágio para além deste. Há um efeito de contágio que se reflete na forma como as próprias instituições dos Estados-membros funcionam e se tornam menos democráticas, e há um outro, que é talvez não tanto nos procedimentos ou nas instituições, mas que é de conteúdos, que é a nossa amiga a TINA, There is no alternative, não há alternativa, uma linha única de pensamento que torna também menos democrático os processos decisórios. E a terceira destas velhas questões, das velhas crises ou dos velhos problemas das democracias é a crise da própria política. Isto é, ou a crise da reputação dos políticos, ou a ideia de que a política, esta é velha, velhíssima, não é preciso ir a 10 ou a 15 anos, vamos ao Essa, vamos ao Bordalo, vamos às caricaturas do século XIX, vamos às caricaturas do século XVIII no Reino Unido, e é antiga. Mas o facto de ser antiga não significa que não seja um problema, e não significa que hoje, quando chegar agora à segunda fase, aos novos problemas das democracias, não seja uma ponte que também alimenta uma das dificuldades que temos, que são os populismos, e já lá irei. E aqui também é importante refletirmos sobre que remédios há para isto. Podemos dizer, bom, é inevitável, não há remédios para isto. Se virmos os escritos e a forma como se organizavam eleições na Roma Antiga, há escritos que descrevem muitos dos comportamentos que são censuráveis, ou reputacionalmente os políticos sempre tiveram má reputação. Portanto, se calhar não há nada a fazer. Mas, por outro lado, também se calhar podemos tentar fazer qualquer coisa para demonstrar que é possível melhorar em alguns aspectos, na transparência das decisões e dos seus processos, na transparência dos decisores perante os cidadãos, e eventualmente até alguma coragem para contraciclicamente dizer que se calhar temos que recrutar melhor os decisores políticos. Isto significa uma reflexão que temos que fazer sobre que preço é que estamos disponíveis para pagar quanto à nossa democracia. Não é um tema fácil ou popular, mas se calhar, se não o fizermos também em conjunto com o restante, o resultado final acabará por ser o mesmo. Depois deste primeiro bloco, um segundo. As novas questões, os novos desafios das democracias. Para quem esteve no painel anterior e ouviu a minha tirada pessimista sobre quem é que acaba primeiro, as democracias ou o planeta, e eu confesso que é uma luta aguerrida entre ambos a esforçar-se por acabar primeiro, aqui encontramos uma dose de novas dificuldades recentes, ou pelo menos recentes na sua intensidade, e que tem a ver, também em alguns casos, com reciclagens de velhos problemas, mas que se apresentam de outra forma. O primeiro é o populismo. O populismo enquanto forma de simplificar o que é complexo, enquanto de criação de putativos novos agentes puros e verdadeiros representantes do povo, e que todos os outros ficam desqualificados e de fora, e que por isso conseguem identificar inimigos externos, fabricar inimigos internos, ter um discurso anti-elites, anti-ciência e anti-conhecimento, o que é devastador para o painel que tivemos aqui anterior, ou seja, há quem vá aproveitar as dificuldades que a transição energética vai colocar para começar por dizer que é tudo aldrabice e é tudo algo feito para nos manipular e para nos piorar a vida. Portanto, temos hoje pessoas com capacidade de intervenção no espaço público que dizem isto mesmo. E que, em alguns casos, têm sucesso.
que é o segundo ponto desta minha segunda parte. É as chamadas democracias ditas iliberais, ou as democracias que se degradaram, que perderam qualidade, que continuam a ter eleições, mas deixaram de ser eleições justas, apesar de ainda serem livres, que atacaram e conseguiram com sucesso reduzir as instâncias independentes, como os tribunais, a academia, os reguladores. No fundo, isto até pode parecer estranho, não venho em defesa dos bancos centrais, mas até os bancos centrais já não estão imunes à voragem dos populistas. O segundo classificado na primeira volta das eleições para a Argentina, o Sr. Milei, uma das coisas que diz é que vai extinguir o Banco Central da Argentina e, portanto, o bulldozer populista passará, se lá chegar, por cima das próprias instituições que, à partida, não são propriamente instituições do povo, digamos assim, ou pelo menos normalmente não são vistas como instituições do povo. E a somar a isto, terceira subida da parada, o reconhecimento que hoje temos, como nunca tivemos antes no passado, cooperação estratégica entre os populistas extremistas à direita. Hoje não há a ideia do encasular dentro de um nacionalismo em que o outro é sempre o inimigo. Há muitas vezes a ideia de que há uma cooperação prática, pragmática, institucional até às vezes, e de programa entre forças políticas extremistas à direita. E isto torna-se evidente no plano da União Europeia, onde não é só o facto de partilharem o mesmo grupo político, é que muitas vezes partilham mensagem, partilham a disseminação de informação falsa, partilham a criação artificial de guerras culturais e, em alguns casos, até começam a construir uma narrativa comum, a narrativa de que todos eles individualmente, na sua esfera polaca, húngara, portuguesa ou espanhola, são defensores da civilização ocidental cristã, ou judaico-cristã, ou de inspiração romana, enfim, que fecha e que permite a todos terem o mesmo discurso, que depois é agressivo para com os estrangeiros, é agressivo para com os migrantes, é agressivo para com as minorias, em simultâneo e com coordenação estratégica entre eles. Isto acontece, este caminhar de populistas em estruturas políticas com sucesso e em cooperação estratégica, também porque temos outros dois problemas que eu acho que são novos, de alguma maneira, pela sua intensidade e escala. Por um lado, mídia cada vez com menos jornalismo e cada vez com mais dependência dos seus detentores económicos e que, portanto, eliminam um poder de fiscalização dos poderes públicos. O quarto poder está em vias tem hoje tantos riscos associados à sua subsistência independente como tem os anteriores. E um outro, as redes sociais. Não as redes sociais porque trazem de vantajoso de partilha de informação, enfim, e partilha de fotografias de gatos. Obviamente, hoje temos um acesso a gatinhos como nunca tivemos na história da humanidade. Agora, o problema é que, associado a isto, é um fórum de disseminação de informação falsa, de promoção de um discurso agressivo, emocional, irracional, que é o que todos os populistas e todos os extremistas adoram, porque alimenta precisamente a incapacidade de diálogo e a transformação do que deve ser uma discussão política num combate. Infelizmente, o conflito que hoje assistimos no Médio Oriente tem sido um bom exemplo, um bom mau exemplo disso mesmo. Não há diálogo possível no Twitter, onde quer que seja. Qualquer capacidade de nuance, de explicação, de detalhe, de um lado ou do outro, é impossível de passar pela turba de pessoas que são só à espera para atacar. Só um exemplo paralelo, Francisco Pereira Coutinho, um grande professor de Direito Nacional Público, faz intervenções claramente em que sublinha e explica porque é que Israel está a cometer crimes de guerra nesta e nessa circunstância e depois explica porque é que, no entendimento dele, aquilo não chega a consubstanciar um crime de genocídio. É atacado por toda a gente. Porque em relação a uns está a dizer que aquilo não é um genocídio, em relação aos outros está a dizer que aquilo não é um crime de guerra e não sobra espaço para a inteligência, não sobra espaço para o estudo, não sobra espaço para o conhecimento. Como é que se faz política neste contexto? E como é que se faz isto quando tudo isto continua a alimentar o outro problema das guerras culturais artificiais, etc, etc. E aqui as respostas, e vou terminar, já estou um bocadinho em cima do tempo, porque ainda quero dizer mais uma coisa na vida, terceira parte. O problema das respostas das democracias não é fácil. Porque, por um lado, enfim, eu acho que aqui o nosso fórum de reflexão é do ponto de vista da esquerda democrática, mas eu acho que devemos convocar a direita democrática para fazer esta reflexão connosco. Porque se não for a direita democrática na primeira linha também connosco a fazer esse combate, ficaremos sozinhos e ficaremos entrincheirados. E eu ouvi uma pessoa que respeito muito, não identifico, não interessa, mas uma pessoa respeitável da direita democrática que, apesar de tudo, dizia: taticamente, nós não podemos ter inimigos à direita. Os nossos inimigos têm de ser sempre à esquerda e depois à direita temos que resolver aqui entre nós. É o erro no qual, mais uma vez, muitas direitas democráticas estão a cair. Não que tenham hostilidade para com a esquerda, mas percebem que acham que as regras do jogo são estas e, neste momento, talvez tenham deixado de ser.
E depois, tem que haver respostas das instituições. Durante muito tempo achou-se que, ignorando os populistas, eles desaparecem. Ou seja, se não lhes dermos um palco, eles desaparecem. Mas eles não só não desaparecem, como conseguem garantir que há provocação se não forem devidamente colocados no sítio com recurso às regras da democracia. Regulando seriamente as redes sociais, regulando verdadeiramente os abusos que aí ocorrem, mas fiquemos cientes de uma coisa. O risco disto tudo é que, como estamos a mexer necessariamente com a regulação de liberdades fundamentais, até onde é que pode ir a liberdade de expressão de alguém para dizer uma mentira ou para disseminar uma informação falsa? Ao termos que abordar este tema difícil, do ponto de vista de nós, ao mesmo tempo queremos proteger as liberdades fundamentais, mas somos nós que estamos a tomar um impulso que é aparentemente sensório, podemos, efetivamente, ter grande dificuldade em passar esta nota. E, finalmente, vou abusar só num minuto, a minha terceira parte era só, esta é mais filosófica, dá mais tempo para depois refletir, mas é um tópico mesmo para esta associação, ou seja, mesmo quando está tudo bem, temos que pensar o dia da manhã. A democracia, e como tudo, tem desafios à sua reinvenção permanente e eles vêm aí. E se isto já é difícil assim, imaginem quando tivermos que ter um acréscimo de respostas que não sabemos como dar à inteligência artificial, à migração da organização de trabalho, à forma como a escala digital traz ferramentas novas, positivas para a democracia, e ainda não estamos a fazer a reflexão sobre um novo mundo, estamos ainda a adaptar as ferramentas do velho. Isto para já é só uma coisa, é só um enunciado, não estou a ser concreto com nada, porque esta é a nossa primeira conferência, eu acho que temos muitos meses e anos pela frente para pensar nisto. Mas, acima de tudo, eu acho que nesta última reflexão há três coisas que são essenciais. É o painel anterior, a transição digital, a transição climática e a transição ambiental, mas há outra que, não sendo nova, está em mutação, que é o outro painel que decorreu em simultâneo. Para a próxima, acho que todos já aprendemos, decorrem os dois juntos, casados, portanto, para quem não acompanhou, que é o bem-estar. Porque as democracias morrem quando os cidadãos deixam de ver nelas a fonte do seu bem-estar. E se quebra esse laço, que é a legitimidade máxima e última para o próprio Estado e para as democracias, então, nesse caso, podemos ter ótimas ferramentas de organização, mas se não tivermos a adesão das pessoas que devemos estar a servir, os outros vão se aproveitar disso, como têm vindo a fazer. Portanto, bom, algumas dicas para o que vier. Passo a palavra ao João para a escala. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui presente nesta primeira sessão pública da causa pública. Eu vou trazer um tema mais afunilado, um tema que não é, obviamente, um tema macro como o tema de que o Pedro aqui falou. Quero falar um pouco sobre justiça e, se calhar, o tema da justiça não é tão importante como aquele que houve aqui no debate, no painel anterior, porque tem a ver com o futuro. A justiça tem muito a ver com o presente e com a forma como nós nos organizamos em termos de sociedade e como nós queremos que seja, de alguma forma, arbitrada a justiça. Eu trago aqui algumas ideias, alguns tópicos para debate. Queria acrescentar, para além da apresentação que o Pedro fez, que eu também sou advogado e, portanto, algumas das reflexões que vou fazer aqui partilham muito mais da minha experiência como advogado do que, se calhar, da minha ligação aqui a esta faculdade. E a primeira questão que, de alguma forma, queria aqui trazer é por que razão é que a justiça está fora do debate político? Por que razão é que não se debate a justiça? Porque a justiça não interessa às pessoas? Por que razão nós não olhamos para os programas partidários de todo o espectro, direita e esquerda, e normalmente são programas bastante pobres, bastante pouco reformistas, diga-se passagem, portanto, programas que de alguma forma procuram manter o status quo, ou quando são reformistas têm medidas completamente disruptivas que não fazem qualquer sentido. Eu acho que há muitas explicações, eu trago aqui algumas explicações para reflexão. Acho que uma primeira explicação tem a ver com a circunstância de, sendo a justiça uma função de soberania, isso contribui para lhe dar um lado institucional, mas pesado,
o que faz com que não se discuta a justiça. A justiça não é um tema sobre o qual possa haver propriamente um confronto político ou ideológico. Depois, naturalmente, a justiça, precisamente porque é uma questão de soberania, implica um acordo mais alargado, sobretudo dos dois maiores partidos, que cobrem mais de 2/3 da representação parlamentar na Assembleia da República e, portanto, isso também funciona. Já houve alturas em que houve acordos em matéria de justiça, mas depois esses acordos foram quebrados. Mas eu acho que, por outro lado, também a própria sociedade não está desperta para o tema da justiça, porque a maioria das pessoas, eu agora vou dizer assim, felizmente, não tem que ter acesso àquilo que é o funcionamento dos tribunais. Este número é um indicador, eu acho que é superior. Há uns anos este número era de cerca de 94%, agora eu ponho aqui cerca de 90%, arredondei. 90% das pessoas não têm, nunca teve, nem nunca terá qualquer contacto com as instituições da justiça. E, portanto, isso faz com que a justiça seja um território longínquo, distante, que na verdade não interessa às pessoas. Não é cada um de nós, na nossa vida privada, que temos contacto ou pedimos um aconselhamento jurídico. Não. Estou a dizer o contacto com as instituições da justiça. E depois há uma quarta razão que eu acho que é muito determinante, é que a sociedade portuguesa é uma sociedade muito corporativa. E no caso concreto da justiça, as corporações são muito poderosas e são muito vocais. E como são muito poderosas, normalmente há um afrouxamento, um agachamento do poder político que não é capaz de enfrentar e de procurar tomar medidas da perspectiva do cidadão e de melhoria da qualidade da justiça, porque a justiça também é determinante para a democracia. Bom, este é um indicador, há pouco Alexandre Leitão já falou deste indicador, que no fundo tem a ver com o indicador de confiança nas instituições, que é um estudo feito pela DEC Proteste em 2021, e, na verdade, o resultado para as instituições judiciárias é absolutamente catastrófico. Está em último lugar na lista, com um resultado negativo de 4 em 10, sendo que no topo estão o ensino público e o Presidente da República. Se quiserem ver, tem aqui os indicadores, e verificamos que o sistema judiciário, portanto, aquilo em que, na verdade, as pessoas menos confiam é, de facto, no funcionamento do sistema judiciário, confiam mais em coisas como distantes, como a autoridade da concorrência, digamos assim, do que propriamente no sistema judiciário. E, portanto, aqui a pergunta é porquê que isto acontece? Porquê que há tão pouca confiança no sistema judiciário? E isto é tanto mais paradoxal quanto, se nós formos ver os dados da Justiça, isto são os dados estatísticos disponíveis na Direção-Geral da Política da Justiça, só 2 indicadores, se nós compararmos as ações executivas pendentes em 2013 e as que estão hoje, verificamos que conseguimos baixar, estamos com 1/3 do que estávamos em 2013. Claro que o resultado de 2013 está empolado pela crise que atravessámos e pela maior litigiosidade nessa altura, mas a verdade é que os dados hoje até são dados melhores do que eram há cerca de uma década. E, portanto, aqui temos uma coisa que é positiva. Mas se formos a outra coisa, porque normalmente a justiça administrativa é muito vergastada, a justiça administrativa é, no fundo, a justiça administrativa e fiscal, que é, no fundo, a justiça que tem a ver com o relacionamento do cidadão com os poderes, comparando 2015, não há dados para trás, mas comparando 2015 com 2022, praticamente reduzimos em 20.000 os processos judiciais pendentes nos tribunais de primeira instância. Claro que depois há sempre possibilidade de recurso, estes resultados são resultados só apenas de primeira instância. Mas a pergunta é, porquê que há uma percepção pública tão negativa quando se calhar os resultados até não são assim tão maus, embora naturalmente as estatísticas muitas vezes também sejam enganadoras, porque nós olhamos para o número de processos pendentes, mas o número de processos pendentes se calhar não quer dizer que os processos tenham sido bem resolvidos, que a justiça tenha sido bem arbitrada, portanto é um mero resultado estatístico. Bom, então, na verdade, como é que se faz uma reforma na justiça? E normalmente o discurso de reforma na justiça pode ser uma reforma que, a meu ver, vai em 2 linhas. Ou uma reforma, vamos chamar, que eu por comodidade de linguagem vos chamei reforma gestionária e tecnológica, e essa que eu acho que é que nos interessa mais,
a reforma para aprofundamento da qualidade da democracia. Se nós pensarmos apenas na reforma gestionária e tecnológica, devo-vos dizer que Portugal tem indicadores muito positivos. Se nós compararmos com outros ordenamentos jurídicos, temos de facto a digitalização de procedimentos, temos boas práticas de gestão, aparentemente, segundo o Ministério da Justiça, vamos ter o recurso à inteligência artificial para melhoria de resultados. Efetivamente, do ponto de vista estritamente tecnocrático, nesta perspectiva estritamente tecnocrática, o que nós temos é que, na verdade, acho que, e esta perspectiva tecnocrática, eu diria que é partilhada por todo o espectro político-ideológico português. E nesta perspectiva tecnocrática, o que verificamos é que, efetivamente, muito foi feito nos últimos 20 anos. Agora vamos pensar na outra perspectiva, que no fundo é a perspectiva que nos interessa aqui para este tema do painel, que é o aprofundamento da qualidade da democracia. E então, no aprofundamento da qualidade da democracia, a pergunta é, nós garantimos bem o acesso à justiça e aos tribunais? Os cidadãos têm acesso a uma informação jurídica e há uma transparência no funcionamento do sistema judiciário? E aqui devo dizer que é onde eu acho que o sistema judiciário, o sistema de justiça em geral, falha. Acho que há, efetivamente, graves deficiências no acesso à justiça, acho que há falta de transparência, acho que há falta de informação jurídica relevante para conhecimento do funcionamento do sistema. Bom, e isto é um pouco até estranho no que diz respeito à transparência, porque quem vai consultar o site da Direção-Geral da Política de Justiça, os dados estão lá todos. Nós sabemos quantos processos estão no Tribunal. Se eu quiser saber uma informação mais trabalhada, por exemplo, quantos processos estão no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, o Estado, a Direção-Geral da Política de Justiça, dá essa informação. Até o Estado tem a informação de quantos processos é que foram distribuídos ao juiz X no ano 2022. Quantos processos é que ele despachou naquele ano. Essa informação toda existe. Agora, essa informação não é uma informação que seja trabalhada junto da população. E, portanto, eu queria aqui deixar, só para concluir, também para o Pedro cumpriu integralmente o tempo e eu já estou aqui mesmo a finalizar, deixar aqui algumas reflexões, algumas medidas que eu acho que, naturalmente, poderiam melhorar o funcionamento da Justiça. Uma primeira questão tem a ver com o acesso à Justiça e com os custos da Justiça. Quem exerce a prática forense sabe que um dos aspectos essenciais com que é confrontado quando tem que lidar com um cliente é saber quanto é que custa o processo, quanto é que custa o impulso processual de desencadear o acesso à justiça. E os valores são sempre de largas centenas de euros. E, portanto, a primeira questão é, nós temos que pensar efetivamente numa situação de descida das custas judiciais, descida das custas de acesso aos tribunais. O Estado tem de prestar este serviço aos cidadãos sem que o utilizador tenha que ser tão penalizado com o pagamento das custas. Claro que, obviamente, que isto aqui tem que haver matizes, porque o que acontece é que, na verdade, o sistema de justiça às vezes também é colonizado por grandes clientes que invadem os tribunais de processos, mas estou a falar naturalmente daquela pessoa que é um cidadão comum, de classe média, que tem, na verdade, não tem acesso à justiça. Porquê? Porque também o sistema de apoio judiciário que existe é um sistema que existe apenas para as pessoas que estão numa situação de indigência do ponto de vista financeiro e, portanto, nessa medida o sistema não cobre aquele que é o largo espectro dos cidadãos. Em segundo lugar, isto não é de todo propriamente pacífico e na classe de que eu faço parte isto é altamente minoritário, porque há muitos advogados dependentes da questão do acesso à justiça. Nós melhoraríamos se tivéssemos um defensor público, à semelhança do que acontece no Brasil, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos, que é um corpo de funcionários do Estado, naturalmente pautados por regras deontológicas semelhantes àquelas que são aplicáveis aos advogados, mas que assegurasse a defensoria pública da parte de quem precisa de aceder à justiça. Portanto, acho que era uma segunda reforma que eu seria adepto dela e que acho que melhoraria muito e contribuiria para aprofundar a democracia. Depois, não se fala muito do Tribunal Constitucional,
porque o Tribunal Constitucional é sempre uma instância longínqua que muitas vezes é encarada como o último dos recursos, e muitas vezes faz-se o discurso de que o Tribunal Constitucional funciona apenas como último recurso, nomeadamente em processo penal, para garantir que alguém não cumpra uma pena. Portanto, é tipicamente o discurso antigarantístico, anti-direitos fundamentais, e o que nós verificamos é o seguinte, é que provavelmente a maior parte das pessoas não tem essa noção, mas para ultrapassar a barreira de chegar ao Tribunal Constitucional é preciso passar por um crivo tão exigente que a maioria das pessoas não consegue lá chegar. A maioria dos processos não chegam ao Tribunal Constitucional. E quando chega, a decisão que é tomada é uma decisão que é tomada muitos anos depois do interesse que poderia ter na causa. Também aqui não é preciso inventar a roda, bastaria, de alguma forma, recuperar, por exemplo, algumas ideias que existem em Espanha ou na Alemanha, como é o caso do recurso de amparo. Depois, o problema da falta de publicação da informação jurídica. Isto, de facto, é extraordinário como é que, numa sociedade altamente digitalizada, nós não temos acesso à maioria da informação jurídica. Ainda hoje, há decisões de tribunais superiores que não estão publicadas. Nenhuma decisão do Tribunal de Primeira Instância é publicada. Aparentemente, segundo as notícias, já há acordos com o Conselho Superior da Magistratura e com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais para que isso venha a acontecer. E isso é fundamental para nós conhecermos também como é que funciona a justiça e, de alguma forma, para ajudar também no acesso ao direito. Portanto, este é um aspecto em que eu acho que, na verdade, pelos vistos, este é um aspecto que se irá cumprir nos próximos tempos. E termino com o tema da transparência. E o tema da transparência tem fundamentalmente a ver com o seguinte: numa sociedade democrática, qualquer cidadão deveria ter direito a saber qual é o tempo estimado de uma decisão num tribunal. Se eu desencadeio um processo num tribunal, eu devia saber que a expectativa, de acordo com a taxa de decisão e as decisões que foram tomadas nos últimos anos, a expectativa é de que o meu processo seja decidido em 3 anos, que haja um determinado número de diligências e que, de alguma forma, eu sei que se o processo for para aquele tribunal, tem juízes que são mais rápidos, se for para outro tribunal, sei que há juízes que são mais lentos. E, portanto, porque é que nós não sabemos esta informação? Não sabemos esta informação porque estes dados existem, mas estes dados estão agregados. E estão agregados porquê? Porque eles fazem parte de uma cultura de opacidade ao nível do funcionamento da justiça, que é o cidadão não tem direito a saber como é que cada tribunal funciona. O cidadão tem direito a saber como é que funciona um conjunto de tribunais, como é que funciona um conjunto de litígios, mas não sabe concretamente qual é a expectativa que tem. E, portanto, acho que também aqui há um grande caminho a adotar, a seguir, que é um caminho também ao nível da transparência da justiça. E pronto, termino. Queria agradecer a vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado. Eu há bocadinho esqueci de fazer uma nota. Nós estamos também a ser transmitidos online através da página do Facebook da Associação. Portanto, quem estiver a ver ou quem estiver aqui e queira mandar um SMS a alguém para ir partilhar rapidamente, para ainda apanharem o debate e a conferência final, portanto, são muito bem-vindos. E dito isto, abríamos a... Ui! Ok. Se calhar vi a parte direita e eu fiz a página. Ok. Mais para cima. Então, se calhar, era isso que fazíamos. É mais como dizer, como foi todos ao mesmo tempo, é mais democrático, faz-se a sequência das filas. Começa de uma ponta e vai à outra. Começa a apontar, senão depois daqui a bocado... Sim. Então, portanto, começamos na vossa extrema esquerda, extrema direita da primeira fila. Eu pedia só, identifica-se. Valerá a pena circular. É um pequeno. Isto é um microfone, para que saibam. Portanto, está ali escondido uma inteligência artificial. Força. Alguns mecanismos no nosso ordenamento, seja discriminações positivas, seja cotas, ou seja, mecanismos que nós utilizamos para antecipar a vontade, não
Vai deixar de ser. Vai deixar de ser. Pronto, e vai deixar de ser, provavelmente. Não que eu aprecie propriamente o modelo. Acho que ele poderia ter, por um lado, vantagens da aceleração democrática, no sentido de que poderia também exportar movimento e que obrigaria, de certa forma, uma politização de toda a gente, a partir do momento em que toda a gente tivesse esse dever tornado em obrigação, o que provoca aqui alguma reação indireta quando não há um dever ou uma obrigação desta natureza. Por outro lado, poderia ter efeitos absolutamente rotulados sobre o que é que poderia acontecer a partir do momento que a gente fosse obrigada a votar. Não tenho opinião formada minimamente, mas aproveito esta oportunidade para tentar informar um bocadinho. Muito obrigado. Continuando aqui na primeira fila, aqui agora na ponta. Vamos seguir aqui. Vai ser geográfico e não calendário. Falou-se de democracia representativa e direta, como votos. Eu acho que há para a terceira ou quarta legislatura e queria chamar a atenção para aquilo que é talvez o movimento teórico da democracia hoje em dia, que é chamada democracia deliberativa. Começa em 57, quando estamos lá, um sinal presidente, e depois a ideia básica é basicamente esta: não vale a pena participar se não tem informação dos eleitores. Um pouquinho mais alto, por favor. Não vale a pena votar e não vale a pena participar se não houver informação. Não é? Portanto, esta é a ideia básica da democracia deliberativa e tem-se produzido vários sistemas para que isso seja viável. Sendo que o pano de fundo é muito complexo. É um pano de fundo de uma sociedade cada vez mais diversificada, cada vez mais complexa, que o cidadão tem extrema dificuldade, para não dizer total impossibilidade, de avaliar as políticas. E isto é gravíssimo, não é? Porque dá origem ao imediatismo e à chamada política de espetáculo. A democracia deliberativa é justamente a tentativa de refletir sobre como ultrapassar esta questão básica da democracia hoje em dia. O cidadão não consegue efetivamente avaliar as políticas públicas e, portanto, torna-se tudo um bocadinho um espetáculo mediático. Não é? É que nós temos que discutir. Fala-se, a democracia deliberativa é talvez conhecida muito pelos mini-públicos, que é uma ideia que se fala muito, não é? Infelizmente há muitos mini-públicos que não têm nada a ver com a democracia participativa e a democracia deliberativa não é meio. Eu só queria deixar então aqui o convite para se refletir também neste tipo de reflexão já antiga e de uma série de processos que tentam justamente dar resposta e responder a democracia. Obrigado. Obrigado. Agora, continuando pela fila, estamos a seguir geograficamente, portanto, aqui à frente. Pedro Delgado Alves desafiou a dizer aqui, a fazer 3 perguntas. A primeira é sobre esta questão do recrutamento dos políticos. Como é que se avaliam os políticos? Como é que pode haver mais transparência? Há tantos não ditos na escolha dos políticos. A questão das tropas nos partidos, quem tem tropas safa-se, quem não tem tropas sai. Portanto, esta questão eu gostava de saber se tem alguma ideia para tornar isto mais transparente, mais interessante para quem se lembre de querer fazer política. A segunda questão é sobre as práticas. Falou numa questão que eu acho que é muito interessante até para a causa pública, é como é que se atrai as pessoas para discutir política. E eu acho que os partidos, portanto, estas coisas em que se faz política, abusam muito da passividade, do ouvir. O mundo já não está aí. Portanto, como é que se pode transformar as práticas de maneira que haja mais mulheres, mais pessoas de outras cores, mais jovens? Pronto, E a minha terceira questão é que eu continuo a achar que a escola pode ter aqui um papel muito importante. Enquanto nós acharmos normal que, por exemplo, numa escola de 5.000 alunos haja 4 que votam para os órgãos da escola, enquanto nós acharmos que estas coisas são normais e não se faça nada para alterar, para aprender a participar na escola, enquanto a escola for aquele antro de passividade, de escuta, eu acho que também é um desafio para a causa pública. Não esqueçam a escola, por favor. E respondendo aos lotes. Ok. Então, muito rapidamente. Eu diria, quanto à primeira questão do voto obrigatório, confesso que tenho algum ceticismo por uma razão. Os locais onde ela foi implementada, o que é que aconteceu? Levou pessoas que de outra forma se abstariam a ir contra a sua vontade de votar e encontrar um meio para protestar. Normalmente protestam votando nos partidos de protesto
que infelizmente muitas vezes são precisamente aqueles que estão na origem de algum destes problemas. O Brasil é um exemplo. O Brasil tem voto obrigatório dos 18 aos 65 e facultativo dos 16 aos 18 e dos 65 em diante, e com sanção, com multa, e portanto não sei se é um elemento que possa correr sempre bem. Há países que têm voto obrigatório e que não se nota porque há muitos anos a medida está implementada, mas o meu ceticismo em relação ao modelo é esse. A questão da democracia deliberativa, aqui à frente, tem toda a razão, isto é, eu acho que nós, abusando dos gatos de há pouco, nós nunca tivemos tanto acesso a tanta informação na internet e nunca a utilizámos tão pouco para pesquisar outra coisa que não gatos, exagero outra vez, mas os dados estão lá, mas não são também muitas vezes preparados, designadamente pelas instituições públicas, para poderem ser lidos e compreendidos pelos cidadãos a uma primeira leitura. Eu acho que temos que reconhecer que há assimetrias, evidentemente, entre o grau de conhecimento que os cidadãos têm e, portanto, se também as instituições públicas não são claras na informação e até na legislação, portanto, se são coisas herméticas que só os entendidos conseguem perceber, também ajudamos indiretamente a alimentar esta ideia que os populistas apreciam, de que as elites falam por código entre si e os cidadãos estão de lado. Mas esse é o principal desafio, quando depois não temos grande colaboração da parte de quem, noutros tempos, ajudava a informar, porque, enfim, estão sequestrados por outras agendas. As três perguntas são talvez as três mais difíceis, José Maria, porque, por um lado, eu acho que a questão de como avaliar os políticos, não sendo especialmente fã de grandes reformas eleitorais, acho que há uma coisa que tem vindo a crescer para um determinado consenso, é as listas serem abertas, pelo menos. Ou seja, das duas uma, ou o processo de construção das listas é mais participado a montante, ou a jusante tem que haver um momento em que o cidadão diz esta ordem não é necessariamente aquela que me agrada mais. E nós reagimos um bocadinho com alguma... os partidos reagem com desconfiança. Quem olha para isto da perspectiva das práticas eleitorais, todos os nossos cidadãos sabem votar há 50 anos. Ou seja, todos votamos da mesma maneira. E, portanto, há quem tenha o receio de vão estar aqui a introduzir elementos de complexidade para os quais as pessoas não estão habituadas. Isto vai dificultar o acesso ao processo de voto. Confesso que eu acho que é um péssimo argumento, porque por essa razão ainda tínhamos voto capacitário e, portanto, tínhamos outras restrições. Se não mudamos o sistema, esperando que as pessoas depois aprendam a lidar com o sistema, só por um conservadorismo um bocadinho atávico, que sempre foi assim, as pessoas sabem funcionar com o sistema, já acreditei mais nesta ideia da estabilidade ser uma virtude do sistema. Quando deixa de oferecer resultados, se calhar é a altura de pensar numa forma alternativa, mas eu acho que tem de ser um ou outro. Mas, voltando ao que também ao que disse há instantes, os partidos têm alguma dose de responsabilidade no não envolvimento e não irem à procura das pessoas. E, portanto, para a segunda pergunta, como atrair as pessoas, é mesmo literalmente ter que ir ter com elas. Porque não pode ser esperado, não é expectável que quem não tem disponibilidade para a participação política, por razões do outro painel, por razões económicas, porque ao fim de ter que fazer um movimento pendular de 1h30 para cada lado para ir trabalhar da sua periferia onde mora para o centro da cidade, ter que ir buscar os filhos à creche, ter que depois desempenhar uma série de tarefas, e bem sabemos que, em especial, as mulheres depois têm tarefas domésticas, ainda continuam a ter mais do que os homens. Toda esta sobrecarga, o espaço para a participação política não existe se não for alguém lá à porta, efetivamente, captar as pessoas para a participação. E, portanto, às vezes é estranho os partidos dizer continuamos sem ter participação de minorias, continuamos com... E o que é que fizeram para... E a que associações é que se dirigiram que representam estas pessoas e tentaram convencê-las a militar? E já agora façamos a nossa autocrítica. Olhemos para esta sala e perguntemos, ela é diversa neste momento em termos de representatividade? Não. Demos nós também o exemplo. Ou seja, é excelente a pergunta, porque nós próprios estamos aqui com as melhores das causas dos mundos e preocupados com isto, mas se virmos a representatividade da nossa própria sala onde estamos, somos todos provavelmente da mesma cor, do mesmo extrato social, estamos mais dentro da bolha de privilégio do que nos apercebemos muitas vezes. E, portanto, é mesmo preciso lá ir. E a última, a das escolas, sem dúvida. E não é só na ideia de que só pouquinhos vão participar.
quando as próprias instituições e a própria lei desincentiva a democracia interna nas instituições de ensino, estamos à espera que depois os alunos aprendam com o quê? Quando deixámos de eleger os conselhos diretivos das faculdades, porque eles deixaram de ser conselhos diretivos e passaram a ser diretores, ou quando nas escolas não se valoriza as participações nos conselhos pedagógicos e noutras, pelo exemplo, nem sequer pelo exemplo que lá se vai, depois, obviamente, a capacidade de mobilização para a participação é pouca. Talvez possa haver boas notícias em breve na revisão dos modelos de gestão das escolas e na revisão do RGES, mas até agora, e enfim, contra o meu partido falo, que foi quem desenhou um RGES pouco democrático, ou menos democrático do que era antes. Nem sequer estou a falar de ter que haver paridade entre alunos e professores, tudo bem, se todos concordávamos, isso não fazia sentido. Mas daí ao ponto de os trabalhadores docentes não terem garantida a representação nos órgãos, que algumas instituições conservam, mas não é obrigatório, isso é bastante pior. Espero que tenha sido. Bom, agora segunda fila havia aqui, eu estava a seguir geograficamente, portanto, eu estou a ir da minha direita para a esquerda, portanto, aqui a meio, e depois é logo a seguir. Força. Maria João Simões, de Soca. Eu queria colocar as questões da qualidade da democracia, até por minha área de especialização em Sociologia da Tecnologia. Como se podem colocar, quer dizer, começou a colocar, Pedro Delgado Lopes, começou a colocar a questão também da democracia em contexto online, podemos dissociar as duas, mas não é só a questão das redes sociais. As ameaças não se colocam só em termos das redes sociais. As redes sociais, o discurso de ódio popularizado potenciou ou aumentou, contribuiu com um aumento significativo do discurso de ódio. A grande questão que hoje é um grande desafio nas sociedades democráticas é como regular as redes sociais. Regular não é fazer censura. Nós aqui há regras, ninguém está aqui, todos podemos falar, há regras. As sociedades humanas não podem existir sem regras. Temos de escolher um modelo que não estabeleça a censura do discurso de ódio. É inevitável que o discurso que basta ver agora, nestes contextos de guerra, e não são nomeadamente esta mais recente, os discursos de ódio e, nomeadamente, o que surgiu em termos de policiamento do pensamento, do cancelamento, etc. Além das redes sociais, há uma outra questão que é os algoritmos. Porque qualquer pessoa que entra num site de extrema-direita ou outro qualquer, o algoritmo leva sempre para aquele local que não há o contraditório. Portanto, sem contraditório, as pessoas afunilam e ideias populistas ou outras. Portanto, há aqui uma série de ameaças. Outra ainda tem a ver com o modo como, ao nível das eleições, isso nos Estados Unidos e no Brasil, isso é conhecido com frequência, através da vigilância eletrónica, é possível categorizar a quem vai votar. E em função das debilidades psicológicas, das indecisões que as pessoas têm quando vão votar, há mensagens falsas que são destinadas de modo diferenciado para o perfil psicológico de cada pessoa e enviadas, sendo bombardeadas até já por robôs, já não são só humanos, os robôs fazem isso. São claras ameaças à democracia. Para não falar da vigilância eletrónica, temos um cúmulo disto na China, mas nada impede de outros sítios, em outras sociedades, o reverso dos democráticos é muito mais difícil. Com a vigilância eletrónica, os Estados totalitários têm tudo sobre os cidadãos, ou quase tudo. A possibilidade de uma luta democrática no sentido de contrariar estas tendências torna-se cada vez mais difícil. Obrigado. Aqui então na ponta a meio. Eu queria começar por uma questão, no caso do João, relativamente à questão da justiça. É assim, a justiça é aquilo que dá a confiança das pessoas. Ao mesmo tempo que mais de 90% das pessoas nunca recorreram à justiça. Se nunca recorreram à justiça, nunca sentiram necessidade de ir ver quantos processos é que foram resolvidos, quantos processos é que estão resolvidos. Não, o que é que elas ouvem? Ouvem a televisão. Os processos que duram há 20, há 30 anos. É isto que as pessoas sabem da justiça, não sabem mais nada. E, portanto, é perfeitamente natural que isso aconteça. Portanto, os médias têm uma responsabilidade enorme e a própria justiça também.
não incentiva as pessoas a saberem, efetivamente, por exemplo, isso eu não sabia nada que você colocou aí. E não sou uma pessoa desinteressada. Claro, para isso também vou à internet. Mas quem é que se interessa por ir à internet ver quantos processos tem? Ninguém. O que é que as pessoas veem? É que o Ricardo Salgado para reuniões que está para se juntar, ou não só o Sócrates, ou não sei quem, e é isto que as pessoas veem. Portanto, não confiam, não confiam. Por outro lado, isto é um problema, efetivamente, de democracia. Porque a questão, por exemplo, do voto obrigatório. No Brasil, o voto é obrigatório. Eu conheço bem o caso. O voto obrigatório é péssimo. No Brasil, dá resultados péssimos no sentido em que as pessoas são compradas. As pessoas isto é uma realidade que o cliente paga uma multa. Não. Não é só o problema da multa. É o problema de que andam atrás dela. Para evitar, se não for votar isto, estão circular. Depois, a questão da representação e de prestar contas dos nossos políticos. Os nossos políticos só prestam contas de 4 em 4 anos. Nós vamos votar, ok? Sim, senhor, muito bem, votamos neste partido, naquele, ou então nem votamos, mas não. E cada vez há mais abstenção. Porquê? Porque exatamente não há uma prestação de contas. Há sistemas, e eu advogo as listas abertas, há sistemas em que as pessoas, como por exemplo, na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, pedem contas diretamente ao seu representante. Eu me imagino que esse senhor, aquele senhor é deste partido, que eu quero que seja este partido, mas ao mesmo tempo eu escolho a pessoa que eu quero que vá para lá. E portanto, não sei como é que o sistema eleitoral português, eu não advogo uma produção do sistema eleitoral português, como é que isto é possível, de alguma maneira, ser. Outro aspecto é que as pessoas têm a sensação que não são ouvidas. A gente vê aqueles miúdos que vão pôr tinta nos meninos, que vão pintar os quadros dos museus, que vão aqui. E o que é que eles dizem? Eu acompanho o canal de Telegram daqueles miúdos da escola. Bom, o que é que eles dizem? É que ninguém os ouve. O Parlamento não os ouve. O Governo não os ouve. Portanto, tem que haver um mecanismo qualquer em que as pessoas se sintam ouvidas e sintam que vale a pena participar da comissão, não vão participar dos partidos. É que se eles percebem que não são ouvidos, não é por irem para um partido, eu já estive em 2 partidos e vim embora dos 2. Não só por questões ideológicas, mas também porque a minha participação não era muito bem vista em muitos aspectos. Portanto, acho que as questões que são colocadas, e por último, a União Europeia. Mas quem são aqueles senhores que estão lá, que não foram eleitos por mim e que decidem da minha vida? Porque carga d'água. Porquê? Eu sou republicana por algum motivo. É porque eu acho que toda a gente devia decidir eleita, senão até era monárquica. Porque há monarquias que funcionam lindamente. Então eu tenho ali 27 ou 27 comissários que decidem a minha vida. Eu não os conheço de lado nenhum, não posso elegir. Porquê? Isto tem que ser ultrapassado. E isto leva as pessoas a terem dúvidas se vale a pena sequer votar em Portugal. Vou votar cá para que isso depois é lá em Bruxelas que decidem tudo a minha vida. Pronto, são estas questões que eu levantei e que se colocam. Nós, já agora faço o ponto de situação, nós terminamos às 18h30, são 17h55 e, portanto, como há muitos inscritos, eu vou falar vou ser um bocadinho mais espartano do que até aqui. Penso que aqui, depois na segunda fila deste lado não havia mais pedidos, aqui na terceira fila, ao dizer ao professor das primeiras, daquele lado. Então, força. Pedir que, se calhar, para ser mais fácil ser ouvidos, se calhar levantarem-se, porque nem toda a gente lá atrás ouve tão bem, só durante, se puderem, enquanto usarem da palavra, fazerem-no de pé, era só isso. Se puderem. Sim. Na terceira fila, senhor. Sim.
toda a gente inscritos. Mas eu estou a seguir a ordem é que é impossível registar o exato momento da inscrição, portanto, democraticamente, segue a via geográfica pelo ponto de localização da sala. O que eu estava a ficar com a conversa fazia uma proposta um bocadinho atrevida. Que é, eu acho que uma boa causa para a causa pública era bater-se com a transparência que falou os conferencistas, não apenas na área da justiça, a minha área é o jornalismo, portanto eu começo a pedir aos jornalistas que sejam mais transparentes nos seus métodos, na maneira como atuam, nas fontes que usam, isso é importante para nós, mas depois a vários níveis. Eu aprendi que é suposto que a justiça seja pública, faça publicidade nos seus atos, e nós verificamos ao contrário. Nos critérios de recrutamento político, na riqueza, se quiserem, na propriedade dos políticos, em coisas tão simples como explicar às pessoas que os políticos continuam a ser os mais prejudicados em termos salariais depois da Troika. Valia a pena os políticos terem coragem para colocar essa questão. Eu sei que agora não é popular. Agora o popular é ganharem todos os 500 euros. Bom, já são 800, porque se foi aumentar. Acho que isto também tem a ver com a transparência e podia ser uma boa causa para a causa pública, preenchendo as várias dimensões, a começar pelo jornalismo, como eu digo. Muito obrigado. Obrigado. Já ao lado, força. Boa tarde. Vou tentar ser breve também. Na apresentação do Pedro Delgado Alves falou da mobilização dos cidadãos para a participação política, naquilo que me pareceu no quadro da participação partidária. E aquilo que, pronto, isto é uma reflexão, questões, desculpem, que é se a participação política dos cidadãos e cidadãs se deve cingir a uma participação partidária, ou seja, se eles devem fazer política num quadro partidário ou também em movimentos sociais. Qual é que é a relação dos partidos com as massas, qual é que deve ser a relação e qual é que deve ser a relação entre nós, Fórum Causa Pública, com a realidade. E não estarmos aqui a discutir política num abstrato, com algum conhecimento de realidade, é certo, mas como é que nós chamamos, por exemplo, foi aqui identificada a falta de representatividade étnica, por exemplo, quem são essas pessoas? Que trabalhadores são esses no nosso país? Quanto é que ganham? Quantas horas trabalham por dia? Podem elas vir a um sábado, poderá ser dia de descanso ou poderá ser dia de um segundo ou terceiro trabalho, vir participar numa discussão que parece teórica, mas que tem muita importância na prática e na vida das pessoas. Depois temos vindo falando aqui do voto, e eu acho que é espelho do neoliberalismo e de quase 50 anos do neoliberalismo e do There is no alternative, de redução da participação política ao voto e a ciclos eleitorais. E de 4 em 4 anos nós chamamos as pessoas a votar e podeis descansar e preocupar-vos com as vossas vidas e com o vosso círculo mais próximo. Portanto, e já aqui foi falado do voto obrigatório, eu acho que seria um erro crasso tornar-se um voto obrigatório, quando há esta ausência de participação cívica ou aparente ausência de participação cívica e política. E pronto, já aqui falaram do papel dos jornalistas, eu acho que o problema também se falou da questão dos mídias, das redes sociais, de não ser possível trazer contexto, tentar contextualizar, não há matizes, não é? Vivemos numa sociedade que demanda respostas manicaístas, de filmes de bons e vilãos. Qual é que é também o papel dos mídias e dos órgãos de comunicação social? Talvez tenha uma visão muito romântica ou romantizada, mas um jornalista deve criticar, deve colocar em causa o poder e não ser mero papagaio dos seus detentores económicos. E eu acho, infelizmente, é com muita tristeza que vejo os jornalistas a não verificarem fontes, a serem, aliás, aparentemente neutros, quando esta neutralidade tem uma carga ideológica mais ligada à direita e a um discurso neoliberal gigantesco. E eu acho que isso coloca em causa e coloca em muito perigo uma democracia. E depois é uma questão para o João Miranda, na verdade, talvez seja preguiça minha,
sobre os 90% das pessoas que nunca recorreram, não recorrerão à justiça, quais é que foram os indicadores? Não recorrem porque não têm, por ausência de problemas ou não recorrem por não terem meios económicos para o fazer? Porque, pronto, sou advogada também e acho que nós não conseguimos concretizar o direito constitucional de acesso ao direito, não é? Da sua vertente de acesso dos cidadãos à justiça e aos tribunais, precisamente por barreiras económicas e financeiras. As pessoas não têm simplesmente dinheiro, foi aquilo que dizia, quem tem acesso ao direito, ao apoio judiciário, é quem vive num estado de indigência tal, pronto, consegue ter essa benesse, mas quem está assim num intermédio, e neste momento eu acho que estão muitas pessoas no intermédio, não é? Nós temos uma política de baixíssimo salário mínimo e salários generalizadamente baixos. Quem é que tem acesso à justiça? Quem é que pode efetivamente fazer-se valer de um advogado ou dos tribunais para concretizar os seus direitos? Eu acho que muitas pessoas veem hoje em dia os seus direitos constitucionalmente consagrados cortados. Obrigado. Não foi o poder de síntese ao qual eu estou a apontar, eu sei, prosseguindo, eu acho que juntamos mais umas quantas porque é uma coisa mais eficaz. Na terceira fila não tenho mais ninguém, na quarta também não, portanto na quinta fila. Eu vou tentar ser muito sucinta, eu tenho se calhar uma pista para o debate, se agora já vai longe, portanto provavelmente não dará para aprofundar, mas eu gostava de os ouvir antes sobre duas questões distintas. Uma delas já foi aqui falada mais do que uma vez e que tem que ver com a subrepresentação, se quisermos. Os índices de qualidade das democracias negam-se também, pelo acesso e pelo gozo aos direitos fundamentais, pelas garantias de não discriminação e, portanto, seria fundamental, se calhar, neste caldo de cultura que nós temos neste momento e que foi diagnosticado muito bem logo na primeira intervenção do Dr. Delgado Alves, de polarização dos debates nas redes sociais, mesmo de simplificação nos meios de comunicação social, não há propriamente espaço, parece-me, para este debate da questão do reconhecimento de grupos minoritários, especificamente, e da subrepresentação dos grupos minoritários. Não estamos só a falar da participação e de os ir buscar para se envolverem em debates, estamos a falar de mais que isto, estamos a falar de medidas de ação positiva, de discriminação positiva, ou aquilo que lhes quiserem chamar. E, portanto, eu gostava de ver esse debate, não tenho visto esse debate propriamente muito popular, se quiserem. Há uma relação clara disto com a justiça. Aliás, tivemos há pouco tempo um caso mediático, uma condenação, que mostra bem que há ainda muita dificuldade em lidar com franjas da população que estão naturalmente excluídas e que não estão só excluídas por questões financeiras e económicas, e muitas vezes nós reconduzimos o debate a isso. A questão das cotas, por exemplo, no ensino superior, foi reconduzida à questão económica quando se propôs que tivesse a ver com questões raciais e étnicas. Portanto, voltamos sempre a enredar os debates mais ou menos na mesma coisa e não discutimos verdadeiramente medidas de ação positiva ou de discriminação positiva. Gostava de os ouvir falar sobre isso. E depois, há também um ponto, eu estava a ouvir com muito interesse esta reflexão sobre a justiça que fez o João Miranda e dei por mim a pensar se o aprofundamento de algumas ferramentas que são intrinsecamente boas e que não está de todo em causa se são ou não boas, acho que é claro isso, mas que muitas vezes não podemos, ao aprofundar essas ferramentas, estar a dar tiros no pé, mesmo do ponto de vista da democracia e dos resultados democráticos desse aprofundamento. Eu dou dois exemplos muito concretos. Nós vemos isso com alguma... eu vou tentar não ser muito radical na formulação, mas alguma cesanha persecutória, se quisermos, do Ministério Público relativamente à corrupção, no sentido de mostrar que está a fazer um caminho de combate à corrupção, mas que muitas vezes vemos que isso depois, na sede de condenação, fica absolutamente esvaziado. E, portanto, isto é bom que tenhamos os mecanismos a funcionar, o Estado de Direito a funcionar, quer com o Ministério Público a intervir, quer com depois a Justiça a não encontrar fundamento para condenar, mas isto não dá em si uma percepção de mau funcionamento de justiça a quem não está por dentro desses mecanismos e isso não pode
pode ser mau e feio, primeiro exemplo. Segundo exemplo, falava-se também, na segunda intervenção, da questão da transparência nos índices e nas estatísticas de produtividade dos juízes. Ora, aquilo que eu tenho também ouvido muito da parte de quem opera no sistema judiciário é que há cada vez mais uma pressão inaudita nos juízes para que produzam, independentemente de questões de justiça material, de reflexão, de convocação de peritos, de debates, seja o que for. Não estamos também, ao querer perceber que produtividade têm os juízes, não vamos estar a pedir-lhes que produzam mais e eventualmente produzam menos justiça? Desculpem, se calhar não fico. Muito obrigado. Deixava a lição à sala. Logo, sim, duas pessoas a seguir, exatamente. Então, primeiro queria responder diretamente, porque eu aqui só vejo pessoas brancas, eu sou pessoa branca, e optar-se a colocar a questão deste prisma de como é que colocamos as pessoas que estão em minorias, como é que as colocamos, como é que ajudamos a discriminação positiva e tudo mais. Acho que o primeiro passo é colocá-la, é ouvi-las. Isso não passa a ser feito. O maior exemplo foi a Joaquim, que esteve no Parlamento, não foi ouvida. Pronto, esse é o primeiro ponto. Depois, agora aqui a falar do que se falou no ponto de que os partidos não ouvem ou não há discussão entre os partidos nas juventudes, eu faço parte de uma juventude. Pronto. E aquilo que, portanto, disseram isso e tudo mais, e se calhar não se fala o suficiente, mas fala-se, mas não se fala o suficiente, mas acho que o que faz mais falta em Portugal é a sociedade civil, que é fraca. Pronto. E acho que é muito bom a causa pública existir e estarmos aqui a conversar. Depois, para além disso, também foi dito que as redes sociais levam a uma polarização e tudo mais. E que olhamos para isso como há uma informação vasta e tudo mais. Certo, é verdade, isso é um prisma de olhar para as coisas, e depois há o outro, que é também se tem acesso a muita informação que os mídias convencionais não a dão. Portanto, não fornecem. Depois, para além disso, colocou-se a questão do porque é que não se debate a justiça. Será que a questão não devia ser colocada porque é que a justiça não é acessível ao cidadão comum? Porque é assim, se vamos partir de um ponto de vista de que as pessoas ouvem, as pessoas menos, portanto, que não têm estudo ou tudo mais, ouvem são os programas da TV, os programas da SIC, para os nacionais e canais, ouvem, portanto, os programas mais, ou o que queiram chamar, ou levar-nos de linguagem científica, académica, não estamos a aproximar das pessoas, estamos a distanciar-nos das pessoas. Porque é assim, eu agora percebo imensos termos, porque sou de direito, mas quando eu era miúda, eu ouvia as notícias e não percebia nada. Aquilo não é para as pessoas comuns perceberem, aquilo é para as pessoas do meio perceberem. E às vezes as pessoas do meio também não percebem-se muito bem. Para além disso, e já vou... Quem dá a notícia também não percebeu. Fala-se muito de transparência, mas o que é transparência? Transparência é ler um acórdão, é que é assim, eu consigo interpretá-lo, mas o cidadão comum não consegue interpretar. Vai ler o acórdão e depois. Sim, a informação está na internet, podem ver acórdãos à vontade, mas se eu não sei interpretar aquela linguagem que é académica, que é científica, o que é que vai fazer? Depois, para além disso, como é que se vai melhorar a justiça? Portanto, isto parte da transparência também está muito ligado à educação, ou seja, também tornar a linguagem acessível. E para concluir, a parte de porque é que a justiça, porque é que as pessoas... Não, referiu que as pessoas é que não tinham contato com a justiça, porque não tinham casos na justiça, ainda bem que não têm. Mas a minha questão é, o problema da justiça resolve-se internamente primeiro, em ordens de advogados e tudo mais, porque assim há um problema que é, não há formações que talvez a saúde mental, porque a produtividade é mais importante do que a pessoa humana. Depois, se calhar, também é importante perceber que o sistema, os oficiosos e tudo mais, às vezes há advogados que são acompanhados por clientes e os clientes, os vão lá e os advogados que são das oficiais nem
Obrigado. Prosseguindo, eu penso que aqui na quinta fila havia aqui... sim? E depois... Bem, eu vou tentar ser rápido porque claramente... Eu agora vou começar, agora vai haver toque ao final de algum tempo. Então, na tentativa de ser o mais direto possível. Aristóteles dizia que ser cidadão... Aristóteles era direto, pessoal. Aristóteles era direto. Sejamos... É exatamente isso que eu queria dizer, ok? Há Aristóteles longo e há Aristóteles curto. Vamos dar a beneficio do Aristóteles. Prometo. Não, isto é muito curto. Prometo que é curto. É simples. Aristóteles dizia que ser cidadão é deliberar sobre boa vida, não é? E eu acho que durante toda a história humana tentamos criar sistemas que, acima de tudo, tivessem também a capacidade de criar cidadãos com capacidade de autogoverno. Desistimos disto claramente. Portanto, qual é que é, na vossa opinião, a forma como nós devíamos desenhar e reorientar os nossos sistemas políticos e educacionais para criar cidadãos capazes de autogoverno, de fazer aquilo que estamos aqui a fazer, em vez daquilo que muitas vezes me parece que é o que fazemos, que é criar, acima de tudo, cidadãos capazes de trabalhar, de produzir e não obrigatoriamente de se autogovernarem. Depois, como também, e aqui na sequência da senhora que falou da questão da União Europeia, não podia deixar de falar disso, temos europeus daqui a pouco tempo, de facto eu não concebo a minha vida sem a União Europeia, sem Portugal na União Europeia. No entanto, estamos claramente no meio de uma ponte, no meio de um processo. Como é que queremos que isto deva desenrolar-se? Como é que democratizamos isto num contexto específico que temos e num contexto de 27 que claramente nem todos estarão em concordância completa? E finalmente, e aqui falando rapidamente da questão dos partidos, não há democracia representativa sem partidos. Portanto, acho que todos concordamos aqui mais ou menos que estamos aqui a discutir isto e que os partidos deviam fazer mais discussão. Há um efetivo desvaziamento de debate entre os partidos, que sim, enfim, o Weber já dizia, são instrumentos de obtenção e distribuição de poder, mas também servem para isso. Portanto, como é que combatemos este esvaziamento? Certamente que terão de dizer. Obrigado. Muito obrigado. Agora só está mesmo atrás e fazíamos agora da esquerda para a direita e depois fazíamos uma ronda de respostas. Agora vai lá para cá. Para não repetir o que tem sido dito, eu só queria deixar 3 notas que para mim são essenciais na democracia. Os políticos têm que ser os primeiros a dar um exemplo nas redes sociais, porque o discurso político faz muito pelas redes sociais. E esse mau uso descredibiliza as instituições, descredibiliza a democracia e traz uma tolerância que não deve ser tolerada pelo desrespeito institucional. Depois, as redes sociais servem, e cada vez mais servem, para confirmar os nossos vieses de pensamento. E é importante saber, no fundo, sair desta nossa bolha, que já é a nossa realidade social e cultural, para crescermos e aprendermos e não confirmarmos esse viés. Há uma falsa sensação que nós estamos do lado da empatia dos bons e que toda a gente que pensa de forma diferente está errada e está má. E isso polariza, isso afasta o debate democrático. E as redes sociais podem ser uma ferramenta para afastar, para polarizar. Isso não é útil, por mais que nós nos sentimos bem a dizer aquilo que estamos a dizer. E o terceiro e último é a velocidade da informação. A velocidade da informação é quase impossível de controlar. Acho que não se faz democracia sem controlar os órgãos de comunicação social, sem controlar as redes sociais e muitas vezes os sistemas de fact-checking são muito difíceis. Por exemplo, numa guerra, como é que nós vamos pedir a canais de informação que façam esse sistema de fact-checking no segundo? É muito difícil. Nós também temos que pedir ajuda às máquinas e ao regulador, o regulador que entre nas máquinas e que entre na programação destas redes sociais para que possa agir imediatamente, porque uma informação nociva dada por um canal de informação pode se espalhar continuamente e perpetuamente, por mais que esse canal já tenha admitido o seu erro. Portanto, acho que é o mau uso das redes sociais, confirmarmos os nossos vieses de pensamento nas redes sociais e a velocidade de informação que tem que ser controlada com a regulação dos órgãos de comunicação social e da internet. Obrigado. Temos ali Inês, só para... Sim. Pronto, então, já uma pergunta para o professor João. Se, por exemplo, meios de reclusão alternativa de litígio não precisariam de um novo fôlego, sendo que nós atualmente temos as arbitragens completamente capturadas por interesses económicos, mas no que toca aos julgados de paz e à mediação, por exemplo, eu sinto, enfim, não sei o que dizem os dados, mas talvez possam precisar de nova divulgação, vá.
Depois, em relação à diversidade, bom, eu acho que a diversidade tem sempre que começar nos próprios órgãos sociais, na própria organização, e isso, saudando a iniciativa da criação deste fórum, a verdade é que, enfim, ela também não se verifica na composição da associação, não é? E, portanto, sugiro que isso seja algo a ter em conta numa próxima, porque dificilmente será possível haver alguma diversidade se não houver, de facto, se não for dado também esse espaço, ou seja, em espaço de tomada de decisão, não é? Há pessoas não brancas, mas não indo só por aí. E nesta sequência também sugiro que façam, provavelmente terão pensado nisso, sessões descentralizadas, porque pode, enfim, ao nível regional e não só, mesmo dentro de Lisboa, quer dizer, fazer esta sessão dentro deste anfiteatro é sempre, para algumas pessoas, ou seja, já sabíamos quem é que íamos atrair. Por fim, nós não chegámos propriamente ao fim da história, eu acredito que não, nem do ponto de vista económico, como há pouco parecia que o Pedro sugeria, em relação aos modelos económicos, nem quanto aos sistemas democráticos. Eu acho que, mais do que ter com as pessoas, às vezes é preciso, de facto, saber abrir os processos para que elas também possam participar neles e, com isto, estamos dispostos, como é óbvio, a fazer exercícios de deliberação, como aqui estamos a fazer, mas a saber ouvir. Quer dizer, e quando vemos atropelos, as pessoas começam a falar, quando as pessoas estão a falar, começam a pedir para acelerar, quer dizer, está-nos a ser dada a oportunidade de participar, enfim, temos que estar dispostos de facto a ouvir o outro. Por outro lado, também cabe à associação não transformar isto num movimento de extrativismo intelectual, não é? Ou seja, onde só se absorvem ideias. Acho que é sempre bom que as pessoas possam, porque eu acredito que a política aprende-se fazendo, de facto, de alguma maneira, exercerem também, não digo na associação, mas que vejamos a política como algo que todos devem aprender, desde a escola até ao trabalho, e com isso também reconhecer os constrangimentos do mercado, ou seja, acho que a causa pública devia, por exemplo, defender ou seja, em vez de assumir que, como as mulheres têm responsabilidades em casa, como há bocado parecia estarmos a assumir, vão ter pouco tempo para participar, bom, digo que há processos diferentes e originais de fazer política, posso depois partilhar, mas que de facto permitem, quer dizer, fazer política de forma assíncrona e que todos possam participar em vez de presumirmos só, ou até dividir essas responsabilidades, em vez de presumirmos só que o sistema é o que é e vamos funcionar com ele assim, porque isso não resolve problemas nenhum, mantém os problemas do sistema. Bom, última, antes da ronda, porque é a quinta fila ainda pacientemente aqui a abordar no meio. Não se repetiu o voto. É duas vezes na quinta fila. Vou ter mesmo que, como estão a ver, que está a funilar, nos aproximamos das 18h25 e depois há uma questão que é muito pouco filosófica, mas muito prática, e ficamos sem sala. É mesmo só por isso. Força. Sobre o voto obrigatório. A única razão para não ser contra o voto obrigatório não pode ser que deu asneira nos sítios onde foi implementado. Eu debato-me há anos com essa questão, porque acho que não votar é em si um ato político. Por outro lado, acho que a República, não a democracia, mas a República nos dá direitos, mas também nos dá deveres. Portanto, eu debato-me com isto. Como argumento contra, só ouviu que deu asneira, o que não é um argumento contra, porque a democracia é o que é. Sobre as redes sociais, as pessoas não ficam tontinhas de extrema-direita porque entraram nas redes sociais. Elas já eram tontinhas ou de extrema-direita quando lá entraram. Eu já era tontinho e mais ou menos de esquerda, comparados com vocês, muitos de vocês acharão que não são, mas eu acho que sim, mais ou menos tontinho sou, e mais ou menos de esquerda quando lá entrei. Portanto, ninguém ficou tontinho por entrar nas redes sociais. E as redes sociais são ótimas, porque eu pelo menos divirto-me à brava. Sobre a justiça, eu dou a grande culpa da justiça aos militares que fizeram o 25 de Abril e se saneou tudo, menos o sistema de justiça. Os gajos que foram juízes do Tribunal Plenário, a 26 de Abril, continuaram no sistema de justiça. E isso inquinou o sistema de justiça que temos e inquinou-o até hoje. E do resto da sociedade levou uma revolução muito maior do que o sistema de justiça, precisamente por causa disso. Por último, por causa da diversidade, eu cá sou mestiço. Já pode ser que vos ajude as vossas consciências. Eu garanto-vos uma coisa, até há 15 anos eu nunca pensava em mim assim, agora como isso parece ser assunto, passei a pensar, garanto-vos que é muito mais importante eu ser diabético
do que ser mestiço, e a política deve ser feita. 1 minuto e 54. Muito obrigado. Ali. Mas queria falar relativamente às redes sociais. Eu não concordo totalmente numa coisa, num aspecto que falou, que é, acho que o mundo da internet consegue levar pessoas sem propósito a extremismos, e acho que um aspecto que nós temos que considerar é também como nós falamos da internet, e acho que os mídias têm sido bastante pobres. Fala-se, por exemplo, no caso do Discord, que houve no ataque, acho que foi à Universidade de Lisboa, que um rapaz falava no Discord e demonizou-se uma rede de uma maneira absurda. E acho que isso é parte do problema, tem que se transmitir corretamente às pessoas a informação certa sobre o que é que as redes sociais são e o que não são. E isso passa pelo ponto que eu queria fazer, que é a educação. Acho que é mais importante do que criar monstros, é explicar às pessoas como é que é o sistema judicial, como é que são as redes sociais, como é que é a internet. Um outro tema que eu queria tocar é a responsabilidade. Acho que já vimos que plataformas como o Facebook, como o Twitter, têm algoritmos que são tendenciosos, e o que eu me questiono é porque é que não há uma responsabilidade da parte destas pessoas. Já vimos o que é que elas são capazes de fazer. Elas usam uma estratégia dominante para perpetuar uma narrativa, e acho que já devíamos parar de fingir que ela não existe. Por último, e para acabar on a higher note, também sou meio árabe, portanto, que isso entre nas vossas estatísticas, se quiserem. Muito obrigado. Já dá um roteiro. Para concluir, temos duas... nós estamos mesmo apertadíssimos de tempo, portanto vai ser 1 minuto para cada. Das 3 pessoas que estão inscritas, é a Paula Marques, a pessoa que está ao lado, e depois lá atrás, e depois fechamos. Bem, sobre a questão da justiça, e acrescentaria, a questão é se não se acrescenta à questão da situação socioeconómica da população e a capacidade de acesso aos custos da justiça, a percepção que as pessoas têm em relação aos tribunais. Isto é, a percepção que eu acho que as pessoas têm, e estava a comentar aqui ao lado com a Catarina sobre isso, as pessoas olham muitas vezes para os tribunais não como um espaço onde se faz e onde as pessoas têm acesso à justiça, mas muitas vezes como quase uma última, eu não digo a última porque a última seria um estabelecimento prisional, mas quase como a última instituição, uma última instituição punitória, e não o sítio onde a questão da justiça é garantida e a feitura da justiça é garantida. Isso vê-se, por exemplo, a reação negativa que as pessoas têm quando alguém se pede, ou quando se pede a alguém para ser simplesmente uma testemunha. Eu acho que as pessoas não têm a noção do que é que pode acontecer num tribunal e de como é que se sentem num tribunal. E eu acho que isso acrescenta a este afastamento que as pessoas têm dos tribunais e da importância que os tribunais têm na questão da qualidade da democracia. Por último, esta questão de cada vez mais as pessoas, e o Pedro chamou a atenção para isso, das pessoas se ver cada vez mais democracia direta e esta eterna discussão entre democracia representativa, participativa e direta, se não se acrescenta a tudo que nós falamos sobre a representatividade, uma questão que eu acho que, em particular, os partidos políticos deixaram de ter, que é a representação de classe. Nós estamos a falar de uma representação de diversidade do ponto de vista identitário, a questão de sexo ou de género, ou a questão identitária de minorias, mas eu acho que nós, há muito tempo que abandonamos. Quando eu digo nós, grande parte das forças políticas, eu diria na sua 99%, se não 100%, a questão da representação de classe. E isto vem na sequência daquilo, um bocadinho, Inês, não é? Que estava a dizer que há de facto outras formas e outros tempos em que as pessoas que não sentem representação pela sua classe e pela sua situação de vida optam por fazer, nomeadamente com outros tempos e noutros locais e noutros fóruns que não aquele que é a democracia representativa. E eu acho que isto nos deve fazer pensar, não é só questão de não serem ouvidos os movimentos sociais, se calhar os movimentos sociais têm uma forma de atuação, de representação de classe, que os partidos políticos deixaram de ter. Portanto, pergunto se não se acrescenta. Disse. Já a seguir? Então. Queria só pegar talvez num tema que
que do que eu estive a ouvir, se calhar pode ser um bocadinho transversal a muitas das intervenções, que tem a ver com a ideia... Tem a ver com a ideia da literacia, que eu acho que se pode, se calhar, colar à ideia de literacia democrática e a literacia da justiça. Por exemplo, na literacia democrática, quem já esteve numa mesa de voto, numas eleições autárquicas, certeza que já se deparou com o caso de pessoas que vão votar e não percebem porque é que têm que votar em 3 boletins de voto diferentes. Como é que funciona a representatividade ou as listas dos deputados. Por outro lado, em relação à justiça, a questão da literacia no sentido de perceber o que é a lei. Eu, por exemplo, sou arquiteto, tenho que me deparar com algum tipo ou um setor da legislação e a verdade é que é muito difícil interpretar a lei. A lei é uma metalinguagem da justiça, não é? E é preciso não só interpretar, como perceber que é subjetiva e que há formas de perceber como é que funciona e como é que nós vamos responder a essas questões. E eu acho que isso é um tema que é transversal, até porque, por exemplo, eu lembro de há muitos anos ouvir a Helena Roseta dizer que as pessoas não compreendem um regulamento, por exemplo, um regulamento municipal para participarem em alguma coisa. E se isso não é uma questão que, no fundo, é um bocadinho transversal a esta ideia da democracia e da justiça. É tudo. Muito obrigado. Conseguimos aonde? Estamos em cima já da hora. Nós vamos ser hiper rápidos e dou já a palavra ao João. Bem, temos aqui 2 minutos, para mais ou menos 3, para dividir entre nós. Agradeço naturalmente as questões colocadas. Aquele número que eu dei, que 90% das pessoas não recorrem ao sistema de justiça, não recorrem, no fundo, ao sistema judiciário, é só um número, não quer dizer que seja necessariamente bom, porque há pessoas que têm direitos e que não conseguem exercer esses direitos porque não há formas, porque não têm meios económicos, porque não têm conhecimento, porque o sistema é opaco, sobretudo porque há uma má percepção da justiça, e eu efetivamente acho que aquele indicador que eu dei há pouco do estudo de DEC Proteste é bem revelador da percepção que as pessoas têm do funcionamento do sistema judiciário. Quem é advogado, como é o meu caso, as perguntas que as pessoas fazem, há pessoas aqui na sala que também são advogados, quanto tempo demora, quanto custa, quais são as expectativas que eu tenho em termos de êxito. E o quanto tempo demora é um dos aspectos mais relevantes. E isso, efetivamente, funciona erradamente no sistema como um meio dissuasor do acesso à justiça. E, portanto, acho que não é necessariamente bom que 90% das pessoas nunca tenham contacto com o sistema judiciário, porque há muitas pessoas que tinham direito a exercer os seus direitos e não o fazem precisamente porque o sistema judiciário não contribui para que isso aconteça. Aliás, permitam-me dizer o seguinte, não estou aqui de forma alguma a defender a litigiosidade, mas a litigiosidade é também um indicador de bem-estar. O facto de nós não termos mais litígios significa que nós somos uma sociedade pobre, uma sociedade em que as pessoas têm poucas garantias, têm poucos direitos, ou pelo menos leem mal os seus direitos. E, portanto, isto não é um indicador positivo, é um indicador que pode ser lido de forma negativa. A questão da transparência. E porquê é que eu acho que a transparência é essencial? Porque acho que a transparência é o melhor indicador para poder haver accountability, para começar, e é o melhor indicador para que não haja percepções erradas sobre o funcionamento do sistema judiciário. E acho que aquilo que às vezes é um achismo, é de alguma forma uma opinião pouco sustentada, se nós tivermos os dados, se estes dados não estiverem, se forem disponibilizados, eu acho que isso contribui para que haja um melhor conhecimento do funcionamento da justiça. Porquê é que isso não acontece? Não acontece, a meu ver, porque há determinadas corporações ao nível da justiça a quem não interessa que esses dados sejam fornecidos. E, portanto, acho que isso é um fator que é relevante neste particular. Eu só mais 2 tópicos, não consigo responder a tudo, porque o tempo também não chega. Naturalmente, dizendo à Inês, estou de acordo com a existência de meios alternativos de resolução de litígios, evidentemente, e acho que é bom que eles existam. Acho que não tem que ser tudo conduzido, ou não tem que tudo desaguar no tribunal. E depois, finalmente, o tema da linguagem do direito e da linguagem da justiça. Aqui, eu acho que quando nós dizemos assim, as sentenças não são percebidas pela generalidade das pessoas.
É verdade, mas também se calhar as peças dos advogados também não são percebidas pela generalidade das pessoas. Porquê? Porque o discurso de direito é também um discurso científico e é um discurso que, nessa medida, é um discurso que tem uma metalinguagem, foi aqui dito, mas é um discurso que tem um determinado rigor e uma determinada técnica da qual nós não podemos propriamente abdicar. Coisa diferente é saber se as decisões dos tribunais não devem ter alguma explicação em português claro, vamos pôr as coisas nestes termos. Da mesma forma que o legislador já faz isso hoje, quando nós vamos ao Diário da República, há uma explicação num texto relativamente simples e há muitos diplomas que são completamente esotéricos ou que tratam, usam linguagem absolutamente imperceptível e nada técnica. Portanto, são duas coisas diferentes. Nós não podemos renegar o discurso científico do direito, da mesma forma quando alguém olha para uma prescrição médica, também é um discurso científico, é exatamente a mesma coisa. Outra coisa completamente diferente é a comunicação, e eu acho que aí o problema, no fundo, é essencialmente um problema de comunicação e essa comunicação seria determinante para uma melhor percepção da justiça. Muito obrigado. Também penso que, enfim, escaparam algumas questões, mas eu, tentando sistematizar, eu acho que para além do debate substantivo é também importante pistas para o futuro trabalho da Associação. E eu acho que daqui podemos retirar várias coisas e com isto espero responder até a perguntas colocadas. Esta foi só a primeira vez, naturalmente melhoraremos nos próximos fóruns e, portanto, seja ao nível da descentralização das sessões, seja ao nível dos horários para a sua realização, seja ao nível depois de termos mais foco temático, que a sessão de hoje foi muito abrangente e muito aberta, obviamente são tudo coisas que tomamos boa nota e procuraremos melhorar noutros contextos. E a própria diversidade da associação, eu acho que isso também passa pela capacidade de co-organizar eventos com outros que podem vir a ajudar a alimentar com o contacto com as pessoas a quem não conseguimos aceder e perceber quais os melhores horários, quais os melhores contextos para poder fazê-lo, conhecendo essa realidade. Depois, o segundo aspecto tem a ver com conteúdos. Parece-me que há aqui pelo menos 4 ideias que passaram por mais do que uma intervenção e que são particularmente pertinentes, que têm uma primeira a ver com o universo de redes sociais, algoritmos, vigilância eletrónica e eleitoral, como é que se deve e como é que se pode, e se se pode e a que nível regular as redes sociais. Houve várias intervenções aqui, isso parece ser um tema que ecoou da perspectiva de como é que isto impacta na qualidade da democracia. Eu acho que é um tema a explorar. Outro, ainda assim, o sistema eleitoral ainda motiva interesse e discussão, e, portanto, às vezes coisas como é que se faz a garantia de que a pessoa vai ao deputado que a representa num sistema eleitoral como o nosso não é fácil, uma vez que não há necessariamente um deputado daquele círculo. Há ensaios e tentativas e várias discussões ao longo dos anos para tentar melhorá-lo, mas de facto nunca se progrediu nesse sentido, e também tem a ver com a forma como os partidos se organizam internamente, que também é uma dificuldade que o tem impedido. Um terceiro tem a ver com mídia e jornalismo. E eu acho que se queremos fazer um debate sobre a qualidade da democracia e ter este eixo no nosso caminho, obviamente também temos que abordar a forma como a precarização das relações laborais, por exemplo, no domínio das redações, depois tem um impacto. Há bocadinho ouviu-se, enfim, eu penso que o intuito não era de injustiça, não era de ataque aos jornalistas, mas também é difícil a quem está numa situação de precariedade económica estar com a liberdade que um jornalista precisa, porque sabe que tem do seu lado os mecanismos do Estado de Direito para continuar a defender a sua profissão e o papel que ela tem numa democracia. E, obviamente, o outro que também foi focado em vários aspectos é a democratização da União Europeia. Talvez seja ambicioso para esta associação saltar já esse passo, mas obviamente que há outras associações similares à nossa noutro contexto, há experiências das quais podemos beneficiar. Falou-se em várias intervenções de índices de qualidade da democracia com os quais podemos aprender, alguns até curiosamente enviesados, e por isso mesmo eu acho que a sessão foi rica. Peço desculpa se não consegui responder concretamente às questões pela ordem, mas acho que muito transversalmente ficamos com muito pano para aprendizagem futura. E agradeço a todos, e se não, Ana Drago, porta na cabeça, como já está a